Boa noite, a paz do Senhor. Vamos acordar, abrir a Bíblia para aqueles que podem e querem estar junto nesse devocional, nesse momento de oração. São 5 para as 2 da manhã e eu vou aguardar vocês chegarem até as 2 da manhã. Hoje a mensagem em devocional é continuação da mensagem de ontem, Tiago 3, mas eu vou estar assim recapitulando o que nós falamos ontem por um único motivo. A mensagem ontem não foi gravada, não gravei, pronto. Gravei a mensagem e as pessoas agora querem compartilhar essa mensagem com outras pessoas. Então, eu vou estar recapitulando para essa mensagem ser gravada. Amém? Então, vamos lá. Bom dia, Marisa. Bom dia, Jana. Fios Jana. Bom dia, Luana. Então, vamos chegando para o nosso devocional. Hoje essa palavra vai ser muito, 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 muito especial. E eu tô no tablet da Lili, tem um bichinho aqui que fica pedindo comida, eu não sei como que desliga isso. E vai ser continuação de ontem, essa palavra, e eu quero trazer para vocês muito, muito aprendizado. Foi de Deus porque eu dormi, eu vou trazer a revisão de ontem, para aqueles que não puderam participar, para aqueles que não puderam compartilhar, porque eu não salvei mesmo para fazer vídeo no YouTube. Então, eu vou estar gravando dessa vez. Amém? Então, essa mensagem é para trazer cura no nosso coração, nos alinharmos no propósito de Deus, porque quando nós não cumprimos a vontade de Deus, saímos do propósito de Deus, quando nós deixamos de viver no comportamento, na sabedoria do Senhor, nós deixamos de alcançar vitórias em áreas que às vezes a gente luta anos e não alcança. E eu acredito que Tiago 3 seja uma chave bíblica, porque nós aprendemos com Ezequiel 37 que o dom de profetizar, a arte de profetizar, o meu estilo de vida em profetizar. O que eu estou querendo dizer sobre esse profetizar? É declarar a vitória sobre um projeto. O Vale de Ossos Secos era um projeto do Senhor e estava quebrado, falido, e o Senhor ordenou que Ezequiel profetizasse. Então, profetizar é declarar a palavra de vida sobre aquilo que nós tanto desejamos. Amém? Então, quando o diabo ele opera nos nossos lábios, quando o diabo ele opera nesse comportamento errado de falar, o diabo ele está nos cegando para reconstruir áreas da nossa vida através do dom de profetizar. Que o dom de profetizar é a chave para grandes conquistas. Amém? Entrou tanta gente, passou aqui, eu não falei oi, eu não sei como que volta, mas vamos lá. Amém? Então eu vou estar recapitulando o que nós falamos ontem, vou estar aprofundando, e é engraçado, essa palavra tocou no coração de muitas pessoas. Oi, Vilma, seja bem-vinda. Tocou no coração de muitas pessoas e eu recebi muitos testemunhos da mensagem de ontem. Então, quer dizer, o Espírito Santo está direcionando realmente as nossas orações. E pediram para que eu aprofundasse, vocês estão de acordo nesse devocional de hoje? Aprofundar nessa mensagem, trazer mais princípios de sabedoria nessa mensagem. E também pediram para me dar alguns exemplos para que fiquem claros para todos nós, para que a gente pare de sofrer por palavras, por vendavais de palavras, né? E nós não temos nada a ver com o que as pessoas falam, nós temos responsabilidade por nós.
sobre o nosso caráter, sobre a nossa moral, sobre a nossa dignidade, né? Sobre a nossa família. Nós não temos responsabilidade com as palavras que saem por aí. Amém? Glória a Deus. Então vamos começar. Vocês concordam com o devocional aprofundar nisso? Eu vou trazer alguns exemplos conforme vocês pediram, vai dando um ok para mim. Então vamos lá. O devocional de hoje é no livro de Tiago 3, são 2h da manhã, então vamos começar. É no livro de Tiago 3. Ontem nós estudamos até o versículo 13 e mencionamos algo no versículo 14. Hoje eu vou estar aprofundando o nosso devocional, essa palavra do Senhor para trazer cura para nós. Então a mensagem é para nós, não esqueçam disso, é para nós. Para trazer cura na nossa vida. Vai começar a aprofundar no versículo 14, amém? Mas eu vou estar agora trazendo uns ganchos dos primeiros versículos. Então vamos lá, vamos começar. No início do capítulo de Tiago 3, ele começa a trazer um princípio de sabedoria sobre o maldizer, sobre palavras. E no livro de Tiago, ele começa a trazer vários princípios de sabedoria sobre a língua, o poder da língua. Então, a gente viu um poder positivo e um poder maligno. Nós aprendemos nas orações que em Ezequiel 37, quando eu profetizo, eu uso meus lábios para profetizar. Então, eu estou usando os meus lábios como uma chave espiritual. Se eu declaro, as coisas improváveis acontecem. Mas se eu declaro algo maligno, eu destruo aquilo que às vezes tinha probabilidade de nascer, destruo vidas, destruo pessoas, destruo projetos, e aqui também falando que destrói até o curso da natureza. Então, por isso que o diabo, ele investe muito nos nossos lábios. Então, ele investe de tal forma para que ele tire do nosso coração a chave espiritual, que a chave espiritual é profetizar. E daí nós lemos, falamos que aqui, através do livro de Tiago, ele nos ensina que nos nossos lábios tem um veneno. A língua, o poder da língua levada ao mal, ela é como um veneno, né? E esse veneno machuca a nossa alma. E nós falamos aqui ontem, por que nós não falamos de outras pessoas? Não somente porque nós somos bons, coração puro, crente. Não tem nada a ver, não tem nada disso. A primeira avaliação que a gente precisa fazer é quando eu estou maldizendo alguém, além de eu estar tirando o curso da palavra profeta, profetizando, cuidando da minha vida, eu posso estar matando alguém. Por quê? Porque às vezes aquela pessoa não pode suportar aquela palavra. Você já pensou que às vezes aquela pessoa não dá conta de suportar essa palavra e você pode matar essa pessoa só por causa dessa palavra? Tem pessoas que não aguentam uma língua inflamada, uma língua venenosa. E aí nós falamos, ora, se a palavra ela é possuída de veneno, eu tenho duas opções, recapitulando ontem. A primeira opção é beber esse veneno. Segunda opção, rejeitar esse veneno. Então, quando o copo de veneno ele é oferecido diante de nós através de palavras, está na minha decisão se eu vou beber ou se eu vou rejeitar. Se eu concordo com aquela palavra, eu digo, realmente, né? O que essa pessoa está falando faz sentido. Se eu concordo, eu bebo desse veneno. E quando eu bebo desse veneno, eu me contamino, eu me mato. E aquilo se torna dolorido, se torna amargo, fica terrível dentro de mim. Existem pessoas que estão com dores na alma, na vida, que carregam essas dores por anos por causa de palavras. Por quê? Porque o veneno está lá, ela bebeu.
ou eu tenho a opção de rejeitar. Se eu não concordo, e aí nós vamos aprender com os princípios de sabedoria quais são os motivos que as pessoas são levadas a falar, a maldizer outras pessoas. Se eu entendo, se eu consigo fazer essa leitura espiritual, o que tem levado ela a isso, eu não concordo com a mensagem dela. E se eu consigo não concordar, porque é através da luz da verdade, eu não bebo, eu posso rejeitar. Então, nós aprendemos tudo isso, está na nossa decisão. Essa decisão de concordar, não concordar, beber ou não beber. Recapitulando aqui. Depois nós falamos aqui que no versículo 8, que homem nenhum consegue refrear a língua. Olha que interessante, homem nenhum consegue refrear a língua. Então, somente o Espírito Santo, pelo Espírito Santo, nós conseguimos refrear, né, esse ato de maldizer. E hoje eu vou aprofundar por que nós maldizemos outras pessoas. Só pelo Espírito Santo. Então, isso é uma arte para nós cristãos. Se eu tenho o Espírito Santo ele é capaz de me refrear. Se eu tenho o Espírito Santo, ele me traz sabedoria para me refrear. O Espírito Santo me cura das minhas angústias, ele cura daquela culpa, daquela dor. E quando ele me culpa, eu não sinto mais o desejo de me justificar diante do outro, quer seja diminuindo, perseguindo, maldizendo. Eu não sinto mais, porque eu fui curado daquela culpa que eu sinto na minha alma. Falamos isso ontem. E aí agora vamos entrar na mensagem de hoje. Olha que interessante, versículo 14. Mas se tendes amarga inveja, grifa aí, amarga inveja, e sentimento faccioso em vosso coração, não vos glorieis, nem mintais contra a verdade. Isso é um conselho, né? Não se glorifique disso e não fica lutando contra a verdade, não vai resolver. Você não vai conseguir resolver o seu problema. Mas vamos lá, aqui está o princípio espiritual, o princípio do sentimento, né, que leva a pessoa a maldizer, a perseguir, a corromper, a inflamar, né, a vida, a reputação, a identidade, os valores, o erro, a culpa, qualquer for o que o outro faz, ninguém é perfeito, não é verdade? Então ele diz assim, tendes amarga inveja. Olha só, o meu ato de maldizer, ele está ligado a uma raiz de amargura. Você sabe o que é raiz de amargura? O que é amargura? A gente às vezes acha que a amargura é raiva, é ódio, é dor. Não, é tristeza. E é uma tristeza de um sentimento de culpa. Então a amargura, ela é uma tristeza. E ela é uma tristeza tão grande que ela é provocada por um sentimento de culpa do que eu tenho. Então, a nossa caminhada é muito longa, né? Eu já estou nos 30 e poucos e tarará. Quantas coisas eu já passei, quantas coisas vocês já passaram. E às vezes a caminhada ela é dura. E nessa caminhada nós podemos fazer decisões boas ou decisões ruins. Podemos nos relacionar com pessoas boas e podemos nos relacionar com pessoas ruins. Podemos ter vivido experiências terríveis ou experiências de grande bonança. Isso depende de cada trajetória, da família que nasceu, do ambiente que nasceu. Isso depende de cada um. E existem coisas na nossa vida que às vezes nem cabem na nossa responsabilidade. Então, durante essa caminhada, eu posso estar colecionando a amargura. O que é? Tristeza, sentimento de culpa por coisas que eu fiz, por situações que eu passei, por palavras que eu lancei, por relacionamentos que eu tive. E eu posso estar colecionando essa culpa. E quando eu não curo essa culpa, eu não confesso, às vezes eu tenho que consertar com alguém, ou às vezes eu tenho que rever, né, as minhas capacidades e voltar a lutar em áreas que hoje eu me culpo. É muitas coisas a ser feita. Quando eu não aceito que esse sentimento de amargura saia
saia do nosso coração, seja curado, que é só pelo Espírito Santo, que é só a palavra que liberta. A gente pode tampar esse sentimento, mas ser liberto desse sentimento é só através de Jesus Cristo. Só Jesus Cristo liberta e só a palavra de Jesus Cristo que liberta. Então, se eu não sou curada dessas dores, dessas culpas, é um instinto humano. Eu preciso me defender. E quando eu preciso me defender dessas culpas, porque se eu me defendo, eu me sinto melhor. Se eu me defendo, eu consigo ter alívio dessa dor. Se eu me defendo, eu consigo um pouco de refrigério desse sentimento de amargura que eu tenho. Então, o sentimento de amargura gera o quê? A inveja. Olha só que interessante que está escrito aqui no 14. Então, o princípio de todo maldizer é uma raiz de culpa que eu tenho pelos meus atos, que numa vez não tratado, gera uma inveja. E a inveja, ela é o quê? A minha defesa. A inveja, ela é o meu escudo. A inveja é o meu gatilho de defesa. Assim fica mais fácil de entender. Por isso que as pessoas pediram exemplos ontem, né? Então, as pessoas que não permitem ser curadas, ela tem esse sentimento de inveja. E o que é inveja? A inveja é a dor que eu sinto pela conquista do outro. É a dor que eu sinto pela felicidade do outro. É a dor que eu sinto pelo aquilo que o outro conquistou, quer ele merecendo ou não, mas eu sinto dor porque eu não consegui. Olha só como que é a cadeia. Que interessante, olha, eu tenho uma dor. Vamos dar um exemplo? Dar um exemplo clássico. Vamos colocar a área financeira? Então vamos lá. Eu tenho uma dor muito grande na área financeira, eu tenho uma culpa. Uma culpa de não ter poupado, eu tenho uma culpa de não ter estudado, eu tenho uma culpa de ter jogado fora, eu tenho uma culpa de ter falido, eu tenho uma culpa, ok. E se essa culpa não foi curada por Jesus Cristo, eu vou precisar criar um mecanismo de defesa. Eu tô dando esse exemplo porque vai ser um dos exemplos que eu vou dar aqui para vocês hoje de uma experiência que eu tive. Então, se eu não curo esse sentimento de culpa e uso os meus lábios agora, olha que interessante como o diabo age. Se eu não uso agora os meus lábios para declarar, profetizar, né, sobre esse vale, sobre esse projeto destruído, eu vou usar os meus lábios agora o quê? Para me defender, né? Para que eu consiga curar essa culpa. Como? Com uma inveja. Eu vou começar o quê? Sentir dor para aquele outro que prosperou, que conquistou, que venceu. E aquela vida de conquista na minha frente pode se tornar insuportável. Então, quando aquilo se torna insuportável, eu preciso me defender. E como que eu vou me defender? Diminuindo ele nessa área. Então vamos lá. Ele só prosperou porque é herdeiro, ele só prosperou porque é playboy, ele prosperou porque enganou, ele prosperou porque fez coisa errada. Então, isso a gente precisa entender para conseguir curar as pessoas que precisam. Então, se a pessoa está murmurando sobre áreas na vida de outra pessoa, aonde que a igreja entra? Entender que ela precisa de restauração exatamente nesta área. Então é recíproco. Aquilo que falam de nós, lembra que eu falei, não diz ao nosso respeito, mas diz exatamente aquilo do que está no coração daquela pessoa. Então eu falei assim, sabe por que a gente não maldiz as pessoas? Porque a gente dá muita bandeira de quem a gente é. Então eu falei assim, olha, eu não vou falar, porque senão eu vou dar bandeira do que eu estou sentindo. Quais são as minhas amarguras, amém? Por quê? Vamos lá, a gente estudou Mateus 15, 18. Olha que interessante. Em Mateus 15, 18 diz assim, que o que sai da nossa boca
procede do nosso coração. Então, tudo que sai dos nossos lábios está dizendo o que nós sentimos, o que nós somos, a nossa identidade. Então, nós precisamos ser curados, né, desse sentimento de culpa, dessa culpa, para que a gente use os nossos lábios na direção certa. Olha como que o diabo engana a gente. Então, quando a gente se sente culpado, a gente tem que ser levado ao vale, à cura, e levar os nossos lábios a profetizar nesse vale de ossos secos. Mas o diabo nos engana, que ele começa a colocar o nosso coração a observar exatamente o que o outro conquistou naquela área que a gente está sofrendo naquele momento. E se a gente não for sábio, nós vamos ver isso aqui que Deus fala que isso é um princípio de sabedoria. Se a gente não for sábio, a gente corrompe todo o nosso processo de reconstrução. Nós não reconstruímos, vamos escrever isso? Está vindo agora na minha cabeça. Nós não reconstruímos áreas na nossa vida porque nós somos viciados em destruir áreas da vida do outro. Esqueça o outro e comece mais a olhar para você. Aí as coisas começam a ser reconstruídas e fazer sentido. Vou dar um testemunho sobre isso, um exemplo sobre isso. Uma vez chegou um moço e ele era muito bem sucedido, era um jovem, muito bonito, muito bem sucedido, e ele falou assim: pastora, eu não aguento mais ser perseguido por uma pessoa. Eu falei: irmão, vamos orar. Ele pegou, tirou uma foto, pegou uma foto, né, do celular dele, que ele tinha tirado um screenshot de um Facebook, e me mostrou. E ele, quando ele me mostrou, ele falou assim: pastor, o que você vê dessa pessoa? E eu olhei nas expressões, nas vestes, né, nas dores da vida, né, que a nosso estereótipo diz muito, né, do que nós estamos passando. E eu olhei para aquele moço, né, e eu falei assim: olha, eu estou enxergando um moço com poucas conquistas, frustrado com poucas conquistas, estou vendo um moço que está com problema na área financeira, estou vendo um moço que ele tem culpa por princípios morais, por traços morais, porque pela tatuagem, né, como estava a aparência dele, e eu sou farmacêutica, você sabe, né? Então você vê muita coisa. Então ele tem uma expressão de ex-drogadito, né? Então eu falei assim: olha, eu vejo uma pessoa com poucas conquistas, com problemas financeiros, e também uma pessoa que tem um sentimento de culpa muito grande sobre a caminhada moral. E eu falei: mas o que ele faz com você? Ele falou: pastora, é exatamente isso que você me falou. Ele me persegue na minha área financeira, me chama de playboy. Ele é revoltado, tudo que eu conquisto, ele me persegue. E tudo que eu faço, ele questiona os meus princípios morais. Então, olha que interessante. Aquilo que dizem ao nosso respeito diz mais sobre aquilo que o outro é. E é aí que a igreja entra. Nós precisamos, além de curar essas áreas através de Jesus Cristo, motivar e incentivar as pessoas a restaurar áreas que um dia foi danificado, né? Quer seja na área sentimental. Quantas pessoas hoje liberam palavras de prisões sentimentais? Não, se um relacionamento não deu certo, significa que aquele relacionamento não deu certo, mas não significa que a sua área sentimental não deu certo. O relacionamento e a área sentimental são coisas totalmente diferentes. Jesus está interessado na sua área sentimental e você às vezes está presa ao relacionamento. Então, se às vezes, né, a sua área financeira naquela situação não deu certo, não significa nada. Significa que Jesus ainda está interessado em reconstruir a sua área financeira, mas o jeito dele, no propósito dele, da maneira dele. E quer seja assim em todas as outras áreas da nossa vida. Então, se às vezes a gente fez alguma coisa errada no nosso passado, nós somos jovens, né? Pode ter feito tantas coisas. Isso não significa que diz quem hoje eu sou. Então, Jesus, ele veio, a Bíblia, em Gênesis 1, ele traz a mensagem de quem é Deus e que é a vinda do Messias. É reconstrução.
Hoje o evangelho ele não pode ser falado de outra maneira. O evangelho tem que ser falado da mesma forma do princípio de todas as coisas. Reconstrua, 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 reconstrua. E quando as pessoas recebem essa unção de reconstrução, essa cura dessa amargura, ela chega no coração. E quando chega no coração, os nossos lábios, eles são levados ao princípio certo, que é o quê? Profetizar. Se nós usássemos mais os nossos lábios para profetizar, se nós, eu profetizo para que vocês vivam uma única experiência, né, de profetizar e alcançar. Quando vocês viverem essa experiência de profetizar sobre uma situação e você alcançar essa graça, vocês nunca mais param de profetizar. Esquece do vale de outras pessoas e você entende que você é Ezequiel, você é responsável pelo seu vale e é a sua palavra que determina se aquele vale reergue ou se aquele vale permanece destruído. Nenhuma outra palavra era responsável por aquele vale ser reconstruído. Amém? Então vamos lá. Porque 15, desculpa. E não é a sabedoria que vem do alto, mas é terrena, animal e diabólica. Então, às vezes, olha só que interessante, às vezes as pessoas acham que o maldizer é sábio. Olha que falta de conhecimento bíblico. Às vezes acha assim, não, vamos difamar, vamos perseguir, vamos destruir, que isso daí é sábio, vai dar certo. Não dá certo. A Bíblia está falando, não dá certo. A sabedoria não é essa. A sabedoria é você olhar para o seu vale. Quando você reconstrói o seu vale, um exército é levantado. E quando um exército é levantado, que significa os seus frutos, vão dizer quem você é. Então, o diabo, ele engana as pessoas achando que o maldizer é um princípio de sabedoria. E não é. Olha o que a Bíblia fala, que é o quê? Terreno, animal e diabólico. Olha só. Então, quando nós somos suscitados a diminuir, a falar, a desonrar, né? Que seja em pequenas palavras, em grandes frases, nós estamos sendo influenciados por um espírito diabólico. Não é sábio, não é sábio. Olha só, 16, porque onde há inveja e espírito faccioso, aí há perturbação e toda obra perversa. Olha só, então quando eu tenho esse espírito de inveja, esse espírito de amargura, esse coração pesado, eu também possuo um espírito faccioso. O que é isso? Eu brigo com todo mundo, eu não dou certo com ninguém, né? É aquela pessoa que ela não consegue se relacionar. Ela não consegue se relacionar e isso faz mal para ela mesma. Por quê? Porque ela é a pessoa mais amedrontada de se relacionar. Então, quanto mais ela é possessa de espíritos de amargura, mais medo ela tem de se relacionar a outras pessoas, porque ela está acostumada a entender que a guerra é o maldizer. Ela acredita que é sábio, que a guerra é o maldizer. Então, é falta de conhecimento bíblico, porque quando ela entende que a guerra não é aquele que maldiz, e nós vamos receber aqui a chave da guerra, quando ela entende que a guerra, a sabedoria, ela é pura, ela é pacífica, ela é moderada, ela é tratável, ela é cheia de misericórdia, de bons frutos, sem parcialidade e sem hipocrisia, quando ela entende que a guerra é só daqueles que observam, ela recebe uma chave espiritual. Então nós precisamos, como cristãos, trazer esses princípios de moderação às pessoas, de cura a essas pessoas, para que elas tenham a oportunidade de reconstruir a própria vida. Amém?
Por isso que a leitura bíblica é muito importante. Então vamos lá. 17. Mas a sabedoria vem do alto, é primeiramente pura, depois pacífica. Olha que interessante, ele fala o que? Primeiramente ela é o que? Pura, depois é o que? Pacífica. Então tem uma etapa. As pessoas sábias, elas têm pureza de coração. O que é pureza de coração? Existe também o engano do diabo, que é achar que pureza de coração é gente bobo. Achar que pureza de coração é gente que não vai ter rixa com ninguém. Não é isso. Pureza de coração é pessoas que têm um coração bem resolvido. Então, se eu sou pura, bem resolvido no meu casamento, nas minhas finanças, na minha saúde, na minha família, se eu sou muito bem resolvido, se tem pureza nessa área, se há verdade nessas áreas, eu não entro em movimento faccioso, porque eu estou preocupada com a pureza em profetizar naquilo que eu mais preciso. Faz sentido isso para vocês? Então vamos lá. Aí, nós vamos agora no capítulo 4, no versículo 2. Cobiçais e nada tendes, sois invejosos e cobiçosos e não podeis obter. Combateis e guerreais e nada tendes, porque não pedis. Olha que interessante. Então, ele diz assim, que aqueles que têm o coração invejoso, amargo, por causa das dores, das culpas, né, do passado, ele não pede, ele cobiça. Então, o desejo do coração daqueles que são malignos, os pedidos ao Senhor, não é um pedido, é uma cobiça, é um desejo. Ora, se eu não tenho, né, e eu tenho dor e uma culpa dessa área que eu não tenho, eu preciso te destruir. Então, eu tenho essa cobiça no meu coração. E olha só que interessante, combateis e guerreais, e nada tendes. Olha só, olha que interessante isso daí. Então, olha que Deus fala para nós, como agir durante essa situação. O que fazer diante dessa situação? Tem muitas pessoas que ficam atribulados no meio do maldizer. Eu já vi pessoas que até desejaram cometer suicídio porque não aguentaram palavras de maldizer. Eu já vi pessoas abandonando ministérios, entregando cargos, fazendo loucuras porque não aguentaram uma palavra de maldizer, né? Então, o que a Bíblia está falando? Aquele que fala, nada tem. Então não adianta falar, fazer oração contrária, fazer macumba, gospel, não adianta fazer nada, porque Deus está vendo essa mensagem como cobiça. E se Deus está vendo essa mensagem como cobiça, essa mensagem não vai ser respondida. Então fique no seu lugar de paz. Amém? Gabriela, como lidar com essas pessoas? Existem duas formas, Gabriela, de lidar com essas pessoas. Existem as pessoas que querem ser curadas e existem as pessoas que não querem ser curadas. Se aquelas te dão abertura, como eu dei um exemplo aqui ontem de uma irmã que chegou falando muito mal de outra pessoa, destruindo a moral de outra pessoa, eu comecei a levantar a moral própria dela, falando o quanto ela tem princípios morais, como ela é honesta, como ela é trabalhadora. E eu comecei a levantar e eu vi que ela recebeu a palavra. E quando ela recebeu essa palavra, ela mesma ficou envergonhada de ter falado mal de outra pessoa e ali mesmo ela consertou a situação. Então existem pessoas que querem ser curadas. Então você vai ministrar na área que ela precisa. E que área que ela precisa? A área que ela precisa é exatamente na área que ela está falando. Agora, existem pessoas que não querem ser curadas. Elas creem que a verdade da guerra é, né, igual no versículo 15 está falando. Ela crê numa verdade diabólica. Ela crê que a guerra
é o maldizer, é o destruir, é o corromper, é o diminuir. Então ela crê que ela vai alcançar vitória com isso. E se ela não quer quebrar essa mentira do diabo, você tem que se afastar, porque senão depois ela vai virar contra você. Porque uma coisa que os diabólicos querem, aí fica esse sapinho aqui falando da Lila, pedindo comida do tablet dela. O que o diabólico quer? Os diabólicos, eles querem agir por destruição e desmoralização, e eles querem ser aceitos nisso. E uma vez que você não aceita isso, ele pode virar contra você. Então essas pessoas nós precisamos nos afastar. E aos poucos você vai vendo se vai ter pessoas que querem cura e pessoas que não querem cura. Aquelas que não querem cura, afasta. Afasta com muita distância, né? Com muita distância mesmo, porque ela pode se voltar contra você. E a nossa vida já é difícil para quem tem uma vida honesta, né? Para quem trabalha, acorda cedo, leva filho para a escola, ensina tarefa, né? Ensina outra língua, sofre, negocia e tem que trabalhar para sustentar a casa, né? Tem que acordar cedo. Então, a vida da pessoa honesta já é difícil. Imagine com um perseguidor atrás. Então não vale a pena, né? Não vale a pena ficar se aliançando por medo, talvez. Tem pessoas que se alianciam com pessoas com medo de falar mal dela. Porque tem gente que fica, como é diabólico, né? E o diabo, ele é especialista em desmoralizar pessoas. Então, tem pessoas que é profissional nisso, não é verdade? Então, eles conseguem, né, até liderar movimentos, é uma coisa assim impressionante, né, do jeito que a Bíblia fala. Então, tem pessoas que até se alianciam com isso. Então, a gente precisa se afastar. Tem pessoas que se alianciam com medo de ser difamado, com medo. Mas a Bíblia está falando que não precisa ter medo, porque aquilo que ele guerreia e combate com essa arma, nada ele vai ter. E olha só no versículo 3 do capítulo 4. Pedis e não recebeis. Não adianta, né? Porque pedis maus para gastares em vossos deleites. Nós já estamos a 32 minutos, mas eu quero trazer um testemunho para você entender. Nós estamos no meio evangélico e eu sinto meu coração, até porque as pessoas mandam direct para mim. Eles têm muito medo sobre o mal dizer, muito medo. E houve uma irmã na igreja, ela prosperou, ela estudou, né? Ela prosperou, ela estudou. Foi difícil, então ela teve uma caminhada, uma jornada muito difícil. E ela começou a ganhar bem, começou a trabalhar numa empresa boa e tal, começou a ganhar bem. E aí o ambiente que ela estava permaneceu no que ela estava. Então, quer dizer, gerou inveja, né? O outro se sentiu culpa de não ter vencido e ela venceu. Então, é todo aquele esquema maligno que eu expliquei para vocês. E ela se afastou, e no que ela afastou, eles se sentiram mais rejeitados ainda. Então, quando eles se sentiram rejeitados, eles vão querer fazer o quê? Perseguir. E aí eles falaram que não era de Deus, que ela não era de Deus, e começaram a perseguir. E foram, igrejas subiram no monte para orar por essa menina, contra essa menina. E aí ela descobriu. E chegou desesperada lá na igreja. Pastora, tem 6 ou 7 pessoas que estão orando por mim contra a minha área financeira. Olha o princípio da inveja. Contra a minha área financeira. Eu falei, que interessante. Por quê? Eu falei, pastora, eu simplesmente abandonei eles. Não tem condições, eles não trabalham, não faz nada, não entende. Então eu simplesmente abandonei, comprei um carro, eu quero outra vida. Eu falei, legal, interessante. Isso aí faz parte daqueles que conquistam, né? Mas eles estão subindo no monte e dizendo exatamente que eu vou sofrer uma grande queda na minha área financeira. Eu falei, é? E ela pegou e falou assim, e eles estão subindo todos os dias, olha que perca de tempo. Então, é uma mentalidade, né? Mas isso nem cabe falar aqui. E subiram no monte, ela ficou atribulada, ficou desesperada, foi aquela situação. E eu falei, essas pessoas que subiram no monte, quem elas são financeiramente? Não, tudo derrotado. Eu falei, então tá explicado.
Então já está explicado, eu levei ela nesse versículo. Então, quando nós não somos curados desse sentimento amargo no coração, nós vamos pedir, mas esse pedido vai ser visto como cobiça. E aí nós não vamos receber. A Bíblia fala assim que nós vamos estar gastando os nossos dele, perdendo tempo com isso. Então, não perca tempo com maldizer. Não perca tempo em falar do outro. Não perca tempo, não vai dar certo, né? E olha só, eu quero finalizar em Provérbios 15:4. Quem pode, vamos abrir junto. Provérbios 15:4. Olha só. Uma língua saudável é a árvore da vida. Olha só. O que é a árvore da vida? É aquilo que nos sacia, produz frutos, né? Então, ela traz prosperidade. A árvore da vida é um símbolo de prosperidade. Então, eu sou aquilo que eu falo. Mas a perversidade nela quebranta o espírito. Então, quando nós não permitimos ser curados desse espírito de amargura, dessa culpa dos nossos erros, quando nós não permitimos, nós vamos viver um espírito abatido, um espírito quebrantado, um espírito tribulado. As pessoas que maldizem não vivem bem. Vive triste, vive com insônia, vive desequilibrado. Por quê? Porque a culpa, ela não é curada. A culpa, ela aumenta e vira remorso. Então, o que nós aconselhamos é a igreja dar oportunidade de recomeço às pessoas. E também, nós não temos nada a ver com as decisões do outro. Não leve as palavras do outro como verdade da sua vida. Palavras, a gente fala tudo o que a gente quer, mas não significa que aquilo se refere a quem nós somos. Amém? Então hoje eu quero orar com vocês nessa área, para que nós sejamos blindados dessas palavras e que a gente tenha essa unção de saber lidar com essa situação, de saber curar pessoas nessa área, de saber ministrar as pessoas nessa área e que a gente consiga rejeitar certos venenos. É claro que às vezes é difícil, a gente, né, as culpas da vida aí às vezes faz a gente querer beber alguma coisa, mas rejeita. Jesus te curou, Jesus te limpou e Ele te deu, né, a oportunidade do recomeço. Amém? Então vamos orar. Eu também, nós estamos na campanha profética, né? Quem desenhou aí o que mais quer, eu desenhei aqui no meu caderno de oração, uma coisa que eu quero muito. E eu compartilhei com vocês que tudo que eu alcancei foi através de profetizar. Eu fiz um painel muito grande, né? Eu contei aqui para vocês, ali eu coloquei como que seria meu casamento, como que seria, né, as minhas filhas, coloquei 3 bonequinhas lá, coisa mais linda. Então, tudo foi assim, olhando e declarando em cima da verdade de Ezequiel 37. Amém? Claro, e também fazendo. Eu via as oportunidades se abrindo, eu entrava. Então, se eu estava declarando na área financeira, eu via as oportunidades se abrindo, eu entrava nela, ia trabalhar, ia enfiar a cara, né? E as vergonhas faz parte, vamos que vamos. Então, vamos orar? Senhor Deus e Pai, nós apresentamos aqui primeiramente o nosso coração. Deus, a nossa caminhada, as situações da vida pode ter ferido, Senhor, ó Deus, o nosso coração. E essa ferida, Senhor, ó Deus, pode ter gerado uma raiz de amargura. Deus, em nome de Jesus, que o teu fogo, a tua presença, a tua palavra que liberta, o teu sangue, Senhor, ó Deus, derramado na cruz do Calvário, venha agora secar, Senhor, cada ferida, cada palavra, que venha secar agora, Senhor, ó Deus, cada raiz de amargura. Deus, em nome de Jesus, seco. Mas também eu pego, Senhor, ó Deus, cada espírito que emite a culpa, que emite o remorso.
Deus, em nome de Jesus, nós acorrentamos agora esses espíritos que leva, Senhor, ó Deus, a palavra de engano. Deus, nós declaramos que a inveja não é o nosso escudo, que a inveja, Senhor, ó Deus, não é a solução, que o maldizer, Senhor, ó Deus, não é a arma certa, que isso não tem força, que isso não tem vantagem. Os sábios sabem ler, Senhor, e os medíocres acreditam. Deus, mas em nome de Jesus, alavanca a sabedoria do teu povo, ensina, Senhor, ó Deus, o caminho da verdade, que uma vez a verdade sendo revelada, Senhor, ó Deus, profetas se levantam nos seus celeiros, vidas são reconstruídas através da palavra declarada de vitória. Áreas, famílias, filhos são restaurados e levantados através, Senhor, ó Deus, da palavra profética. Deus, em nome de Jesus, o diabo tem tirado, Senhor, ó Deus, o dom de profetizar da língua, Senhor, ó Deus, do teu povo e colocado, Senhor, ó Deus, a língua mundana, Senhor, ó Deus, o comportamento mundano, terreno, maligno, diabólico, assim como a tua palavra declara. E nós te pedimos, em nome de Jesus, levanta o teu povo, cura o nosso coração e que nós sejamos instrumentos de cura. Nós pedimos sabedoria, Senhor, ó Deus, para curar, sem nos contaminar. Sabedoria para curar e não sentir medo. Sabedoria, Senhor, ó Deus, para curar, Senhor, ó Deus, em áreas que exatamente as pessoas precisam. Em nome de Jesus, nós passamos agora, Senhor, ó Deus, o teu fogo, a tua cura, sobre os lábios, removemos os venenos e saramos e curamos o coração, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Agora eu quero que vocês peguem o desenho de vocês, que eu quero profetizar junto de vocês. Amém? Senhor Deus e Pai, nós apresentamos o nosso projeto, tiramos agora os nossos olhos daquilo que não convém, que não acrescenta, Senhor, ó Deus, tiramos os nossos olhos daquilo que é desnecessário para a nossa vida, Deus, e colocamos os nossos olhos naquilo que é necessário, naquilo, Senhor, ó Deus, que engrandece o seu nome e resolve a nossa vida. Deus, eu profetizo sobre cada desenho, sobre cada projeto, Senhor, ó Deus, sobre cada escrito, sobre cada pedido, sobre cada carta, Senhor, que venha acontecer, que venha realizar, que venha se levantar, que venha se tornar verdade, vida e morada, Senhor, ó Deus, na vida do teu povo. Entrega chaves, Senhor, ó Deus, entrega portas, Senhor, ó Deus, resolve problemas, Senhor, ó Deus, em nome de Jesus. E nós te pedimos que dessa situação, que hoje parece ser improvável, Senhor, seja levantado um exército de autoridade. Assim nós pedimos, oramos e profetizamos. Venha para a luz, materializa em nome de Jesus. Amém? Amém? Glória a Deus. Então esse é o nosso devocional de hoje. Que vocês, a partir de amanhã, comecem a andar curados e cure pessoas também. Amém? Então, às vezes, as pessoas que estão ao seu redor estão precisando de uma palavra de cura e não de acusação. Tá bom? Então, um grande beijo para vocês, uma boa noite e amanhã nós vamos continuar falando como Deus se comunica, tá bem? Então, até amanhã. Um beijo para vocês.